Então vamos lá. Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem o edifício do templo. E ele lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os bens materiais e espirituais, as grandezas do mundo, por mais sólidas que aparentem, o tempo vai destruir. Civilizações milenárias desaparecerão. Cidades populosas se transformarão em pó. E monumentos gigantescos vão se desfazer. Tudo que é matéria ou que repousa em bases materiais, mais cedo ou mais tarde terá que sofrer as transformações próprias da matéria. E isso não acontece com os bens espirituais, pois eles são indestrutíveis, constituem patrimônio da alma, a qual acompanham pela eternidade. Os bens materiais são instrumentos com os quais cada um de nós trabalhará para conseguir os bens espirituais. E é por isso que Jesus ensinou aos homens como conquistar os bens espirituais. E estando ele sentado no monte lá das oliveiras, chegaram-se a eles seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A evolução dos mundos e dos espíritos, ao afirmar-lhes do templo não ficará pedra sobre pedra, os discípulos compreenderam que Jesus lhes predizia uma grande transformação. Ou seja, que nosso planeta sofreria. E querendo saber mais, perguntaram-lhe quando teriam lugar os acontecimentos. É a essa transformação que Jesus se refere e cujos sinais precursores ele enumera seus discípulos. Os mundos, de um modo geral, eles se dividem em 5 classes. Primitivos, de expiação, de provas, de regeneração, felizes e divinos. Os mundos, como os indivíduos também progridem de uma classe inferior, passam para uma superior. Veja que a Terra já foi um mundo primitivo e ela pertence agora à classe dos mundos de provas e expiações. E ela está prestes a passar para a classe dos mundos de regeneração, como eu já falei em vários vídeos. Todavia, a passagem de uma classe para outra, ela não se opera sem profundos abalos. Porque é necessário que se destrua tudo que não for compatível com o grau de progresso que a Terra alcançou. As instituições retardatárias, elas deverão desaparecer e os indivíduos que não se enquadrarem na nova ordem das coisas
deverão desencarnar e deixar definitivamente o planeta. Eles irão encarnar em outros mundos, cujos ambientes estejam de acordo com o grau de desenvolvimento espiritual que eles já possuem e onde vão recomeçar o trabalho de aperfeiçoamento. Essa transformação não será de uma hora para outra. Ela se processará de forma lenta e gradual. E vamos ver o que respondeu Jesus. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. A muitos vão enganar. Ou seja, a vigilância e os falsos cristos, Jesus recomenda vigilância e analisar tudo. Fazer uma análise de tudo, a fim de que os que querem acompanhar a evolução da Terra se preparem para um mundo melhor. Não se iludindo pelas aparências, nem interpretando de um modo errôneo aqueles ensinamentos que ele nos deu, ou seja, recebidos. Em sua marcha evolutiva, a humanidade se defrontará com numerosos problemas espirituais. Aparecem então os pretensos salvadores, que desviam o povo do caminho reto traçado por Jesus, lá no seu Evangelho. Esses falsos cristos, eles aparecem não só no terreno religioso, como também no terreno científico. Assim é que nós temos visto as religiões organizadas, encerradas em suas pompas e práticas exteriores, ou no próprio rigorismo da letra, que não oferecem aos seus adeptos a compreensão exata das leis divinas, que ficam entravando temporariamente o progresso espiritual deles. A ciência, por meio de suas negações, elas contribuem também para que o sombrio materialismo feche a porta do mundo espiritual a grande número de almas. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas, desculpa o barulho, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os conflitos e as perseguições para que a humanidade progrida não são necessárias as guerras. Vejam bem, a evolução ela se processa gradativamente, muitas vezes sem provocar abalos e sem produzir ruínas. Entretanto, como os homens não querem obedecer à lei do progresso, eles se apegam em demasia às instituições e às ideias do passado e produzem-se os atritos, os quais, incentivados
pelo egoísmo humano, degeneram em conflitos. De onde vem o caráter penoso das transições? A instituição da fraternidade universal é um dos mais belos aspectos da lei do progresso. As guerras, com seu sinistro cortejo de pestes e de fome, elas originam-se do fato de que os homens não obedecem à lei da fraternidade. Aí os terremotos parecem advertir aos homens da fragilidade das coisas terrenas. Após a partida de Jesus, acelera-se a decadência do Império Romano. Aí começa o longo período das guerras. Os discípulos também sofrem cruéis perseguições. A princípio por parte dos pagãos, depois pelas religiões oficiais. Mas, vamos finalizando, mesmo nos dias atuais, os que procuram seguir os ensinamentos do Mestre, pregar o Evangelho a seus irmãos, se não sofrem a perseguição física, não escapam à perseguição moral. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.